Não sai ninguém, sai no peito. Vamos agora falar sobre o univentricular e ver como nós, do ecocardiograma, caracterizamos esses corações como univentriculares. Né? Toda vez que eu falo de univentricular, eu geralmente faço alguns comentários a respeito dessa linguagem que a gente usa para falar de corações univentriculares, né? De ventrículo único, que é uma linguagem entre comunicação entre os cirurgiões, os clínicos, para simplificar esse tipo de arranjo anatômico. Entretanto, nós temos que tomar muito cuidado e tentar, por mais que simplifique, não simplificar demais, porque não é bem assim, né? É uma categoria de achados morfológicos que, mais do que qualquer outra cardiopatia congênita, a análise sequencial segmentar ela é fundamental na descrição dessa cardiopatia. Então, eu acho que diferente de qualquer outra categoria, de tudo que nós discutimos esses 2 dias, essa é onde a aula da doutora Carmen é a aula mais importante de nós entendermos como se faz a análise sequencial segmentar. Temos o comitê de nomenclatura, que também acredito que tenha discutido isso, né? E no que diz respeito a nós, ao ecocardiograma, nós sabemos que temos achados anatômicos específicos de cada coração univentricular que vai predizer o outcome desse paciente, né, a sobrevida desse paciente. As lesões intracardíacas, as válvulas atrioventriculares, o tamanho, a localização do septo interventricular, a obstrução subaórtica, ela vai predizer o approach cirúrgico, né, como vai ser feita a cirurgia, e o resultado a partir daí, né? E lembrar que o sistema elétrico no coração univentricular, ele é fundamental, porque uma cirurgia de Fontan, eu concordo com o que o Dr. Roberto falou, é uma cirurgia do século passado, mas é o que temos é o que temos hoje, né? Infelizmente, nós não temos nada que resolva todos os nossos problemas. E a cirurgia de Fontan, o sucesso da cirurgia de Fontan, o coração tem que ter uma estabilidade elétrica, é muito importante. E eu menciono as coronárias no single ventricle, porque ela pode ter um papel que, às vezes, nós não damos tanto valor, porque a gente acha que é uma correção univentricular, não vai se tocar na aorta, mas lembrar que, às vezes, a coronária pode ser danificada durante uma operação, uma ampliação da CID. Então, o padrão das coronárias também tem que ser descritos para categorizar. Então, não é como você vai a uma farmácia e pede um renérico, né, e pede um coração univentricular. Não existe isso em cardiopatia congênita. Você tem que ir lá e descrever e dar todos os detalhes de qual aquela composição que você vai à farmácia para comprar ou obter uma coisa univentricular. Bom, qual que é a particularidade do coração univentricular? O coração univentricular, hoje, a paliação, como é feita a paliativa, nós fazemos em fase. Nós temos a primeira fase, né, que pode ser um PDA stent, você colocar um stent no canal arterial, você quer dizer, você garantir um fluxo sistêmico ou pulmonar, ou você criar um shunt. Você pode fazer um PA banding, né, você controlar esse fluxo pulmonar se o paciente está recebendo muito fluxo pulmonar, ou você já partir para uma cirurgia de Damos-Kay stencil com um PT shunt, né? E nos casos da hipoplasia do ventrículo esquerdo, lembrar que faz parte desse coração ventricular, nós fazemos um Norwood com um shunt ou um Norwood com o SUB. O segundo estágio, né, que é a cirurgia de Glenn, que é a anastomose da cava superior com a artéria pulmonar, e finalmente o terceiro estágio, que nós vamos conectar a cava inferior e fechar esse ciclo. Então, o que nós vamos estar fazendo? Toda a massa ventricular, ela vai estar ligada à circulação sistêmica. No final das contas, é isso que vai acontecer. E o retorno venoso sistêmico, ele vai ser desviado para drenar passivamente para os pulmões. Então, isso é o final do estágio, do terceiro estágio com a cirurgia de Fontan. E a receita do sucesso de uma cirurgia ventricular, de uma cirurgia de Fontan, é, em primeiro lugar, uma pressão pulmonar adequada. Uma pressão elevada
é falência do Fontan, com certeza. A função ventricular, né? O ventrículo ele tem que ter uma função preservada. E as válvulas atrioventriculares têm que ser competentes, né? Uma válvula insuficiente no Fontan também é um desastre, né? Eu sempre coloco o defeito septal, porque eu vou mostrar que eu vou gastar uma parte da aula explicando o defeito da CIV no ventrículo único. Esse defeito, na verdade, ele é a via de saída do ventrículo, né? Então lembrar que isso tem que estar amplo. Se não estiver amplo, se tiver uma obstrução ao fluxo sistêmico, esse Fontan não vai funcionar, né? Então a obstrução subaórtica é importante e, como eu tinha mencionado, tem que ter uma estabilidade elétrica, né? O acoplamento do átrio com o ventrículo é fundamental na circulação univentricular. Se existe alguma instabilidade elétrica atrial ou alguma arritmia atrial, esse Fontan ele está fatídio a failure. Então é muito importante essa estabilidade aórtica. Então isso, na verdade, é o panorama de como a gente vai levar esse paciente em correção univentricular. Qual que são os objetivos do ecocardiograma? Na verdade, nós temos que detalhar todos os dados morfológicos, seguindo a sequencial segmentar, os citos, a drenagem venosa, a conexão atrioventricular, a morfologia e função das válvulas atrioventriculares, a morfologia ventricular, né? Hoje nós tentamos fazer um eco lá em cima, eu fiquei um pouco frustrado, foi difícil ver, mas isso é fundamental, tem que ser feito, e a partir daí determinar a conexão ventrículo arterial. Então, os objetivos, né, gerais do ecocardiograma numa circulação funcional do ventricular seria isso. O primeiro eco, além de fazer toda essa análise anatômica, que isso vai predizer tudo que vai acontecer até o final, o que é mais importante no primeiro momento? Hoje nós tivemos esse paciente que a gente fez o eco, e isso, na verdade, que deveria ser a pergunta clínica quando foi iniciado o ecocardiograma. A primeira coisa que tem que estar bem seguro que você tem um fluxo pulmonar adequado e controlado, né? Como que você vai ver isso? Primeira coisa que vai olhar as artérias pulmonares, vai ver se tem bom tamanho, se elas são confluentes, né? Se tem um fluxo, uma fonte de fluxo adequado no fluxo pulmonar. E uma coisa extremamente importante é lembrar que a correção single ventricle, se tem uma ausência de conexão, se a comunicação interatrial ela não é restritiva, né? Então isso é uma receitinha básica que tem que passar pela cabeça do ecocardiografista quando ele está fazendo uma correção ventricular. Tem fluxo pulmonar suficiente? Mesmo que você esteja vendo a saturação do paciente clinicamente, você tem que avaliar se existe artérias pulmonares que elas são de bom calibre, que tem fluxo e que tem uma fonte adequada e que não tem uma obstrução no plano atrial quando você tem uma ausência de conexão, né? Do outro lado, vamos ver a circulação sistêmica, né? Existe um fluxo patente na aorta descendente, tem bom fluxo chegando à aorta, então você tem que ver aonde é essa obstrução. Essa obstrução é uma coartação importante, pode ser até mesmo uma interrupção de aórtico. Avaliar a comunicação interventricular, ela é de bom tamanho, né? E existe algum substrato subarterial, alguma estenose subaórtica causando essa obstrução, ou uma obstrução do lado direito. Lembrar que a aorta é muito comum na conexão ventrículo-arterial discordante, então a aorta vai estar vindo de uma câmara rudimentar direita, então tem que ver se tem alguma obstrução ali, subvalvular, não infundível, por exemplo, e obviamente a coartação de aorta. Então essas duas perguntas, ela vem junto com a sua análise anatômica. Você tem que de cara, fazendo a primeira vez um eco de um coração de ventricular, com todos esses checklists aí checados, né? Porque aí vai ditar para onde você vai, o que vai ser feito naquele primeiro momento com esse paciente. Então, eu já pulei, na verdade, de cara para saber as respostas, e eu coloquei aí qual que é o fluxo, qual que é a fonte e se é adequado ao fluxo pulmonar. Se a válvula pulmonar é atlética, primeira coisa é ver o canal arterial. Você tem que ver se o canal arterial, para onde você tem um centro que tenha um intervencionista que pode colocar um stent, é ver se o canal não é um canal tortuoso, né? Esse exemplo de baixo, vocês veem que é um canal bem tortuoso, né? Um canal que faz quase um U
e ele vai nutrir aqui e as artérias pulmonares, ele vai fazer um loop aqui, né? Esse é um canal considerado ruim para colocar stent. O canal aqui de baixo, na verdade, é um canal melhor para colocar um stent. Então, é um canal mais suitable para colocar um stent. Então, o ideal de um canal arterial para o stent é um canal não tortuoso, um canal curto. Lembrar que os ramos pulmonares não devem ter estenose, então tem que se avaliar. E, obviamente, não pode ter coartação, né? Isso são os critérios para saber se esse canal arterial ele é passível de colocar o stent aqui. Se tem uma estenose ou uma subpulmonar estenose, aí você tem que ver o quadro clínico, você tem que colocar o quadro clínico nessa situação. Se tem uma boa saturação de oxigênio, espere, não faça nada, né? Tem tempo, a coisa pode ser evolutiva. E, obviamente, se tem uma baixa saturação, aí, infelizmente, tem que, às vezes, fazer um shunt, né? E, obviamente, se tem um fluxo pulmonar não protegido, né? Unprotected, aí você tem que controlar esse fluxo, você tem que fazer o PA band. Então, isso, na verdade, é como se fosse o final do checklist, quando você está fazendo o eco, que você tem que virar para o clínico, para o cirurgião, quem está cuidando do doente. Você pode até falar, é um genérico, é um single ventricle, e o que tem que ser feito seria isso. Mas aqui, na verdade, nós estamos falando de morfologia, a gente, só para mostrar a imagem do eco em movimento, nós não vamos falar disso, nós vamos falar de como nós olhamos esses corações por dentro, né? Como nós fazemos essa análise. A análise sequencial segmentar, a doutora Carmen mostrou para a gente ontem, né? A conexão atrioventricular ou ventricular, ela ocorre em qualquer tipo de situação do arranjo atrial, o arranjo comum, o inverso, o isomerismo direito, o isomerismo esquerdo, e podemos ter, na verdade, a ausência de conexão à direita, a ausência de conexão à esquerda, a dupla via de entrada, que é o protótipo, né, que seria o mais próximo do nome univentricular, que eu vou falar um pouquinho, e a relação dos ventrículos, na verdade, a gente pode ter um ventrículo indeterminado, solitário, que é muito raro, né, ou o mais comum, que seria um ventrículo dominante tipo esquerdo, com uma câmara rudimentar direita, o ventrículo direito, desculpa, ântero superior, tanto ele pode estar à direita ou à esquerda, como a doutora Vera mostrou, e a partir daí nós vamos ver a conexão ventrículo-arterial. Então, todas essas formas são possíveis, né? Infelizmente, o fenotipo, na verdade, da ausência de conexão à via direita, ele não seria tão simples da gente imaginar, né, a clássica, na verdade, a ausência de conexão, como a gente tem, a doutora Vera mostrou, que seria só tecido gorduroso, na verdade, ocupando, né, esse assoalho do átrio ali, isolando a massa arterial da massa rudimentar direita ou abaixo, né, ventricular. Ou que os casos que são mais raros, que são as válvulas imperfuradas, que a gente não vê com tanta frequência. E existem formas bem mais complexas, né, que existem como se fossem a válvula veia esquerda, que existe em Stradlin, você tem a ausência, mas essa válvula, ela não é uma válvula mitral, né, ela é uma válvula, aliás, desculpa, ela pode ser uma válvula mitral, mas ela pode ter inserção na câmara rudimentar através da CIV. Casos bem raros que pode simplesmente não existir, né, conexão, não existe nada, na verdade, aí, que a gente chama de unguarded, né, AV junction, então não tem uma conexão, né, eu tinha um exemplo, eu acabei tirando dessa aula, e a morfologia ventricular, ela pode variar, né, ela pode ter ventrículo dominante esquerdo ou um ventrículo direito, quer dizer, uma discordância atrioventricular. Então, esses fenotipos também, esses fenótipos, na verdade, nós podemos caracterizar tudo pelo ecocardiograma e deve ser caracterizado, né? Então, esse é o exemplo mais clássico, né, que é uma ausência de conexão à veia direita. Vocês veem que o assoalho do átrio direito, ele tem uma grande camada aqui, isolando, né, a massa atrial da massa ventricular. Uma coisa bastante interessante, que a gente vê isso com muita frequência, né? A válvula mitral geralmente é uma válvula com os furetos alongados, redundantes, né? Não é uma válvula absolutamente
normal, né? Isso é muito comum quando a gente tem. O professor Anderson sempre falava que a válvula contralateral, ela nunca vai ser uma válvula absolutamente normal na ausência de conexão. Então, esse é um caso clássico que nós chamamos de atresia tricúspide. Bom, como eu mencionei, quando você tem de frente uma ausência de conexão, eu quero saber anatomia, não me venha com um diagnóstico genérico, mas eu quero entender a fisiologia, né? Então aí sim é importante você olhar o plano atrial, ver se não existe nenhuma restrição ao fluxo, tá? E, obviamente, olhar o plano da comunicação interventricular, ver se essa comunicação não tem restrição. Independe da conexão ventrículo-arterial. Vocês têm que definir exatamente se existe algum tipo de obstrução, algum shunt na ausência de conexão. Isso é mandatório, isso tem que ser feito, tá? E, obviamente, nós vamos olhar a conexão ventrículo-arterial, né? Vocês estão vendo que os vasos, nesse caso, são vasos lado a lado, né? E vocês estão vendo que tem um vaso longo aqui descendo, que é a artéria pulmonar. Então, esses vasos estão normal relacionados, né? A aorta. Uma coisa interessante da ausência de conexão à direita é que eu vejo muito isso os meus residentes, meus fellows sempre perguntando, porque vocês veem quando eu anteriorizo e vou ver a via de saída, lembrar, né? As vias de entrada são posteriores e as vias de saída sempre anteriores. Então, quando você está fazendo o eco, você vem da via de entrada para a via de saída. E no meio do caminho você vai encontrar a comunicação interventricular. Então, aqui, quando eu anteriorizo para ver a via de saída, eu passo pela CIV, eu vejo a CIV, eu vejo a aorta. E não precisa ser cardiografista para falar comigo. Mas que interessante, né? Parece que a aorta está saindo da câmara rudimentar. Então, é muito comum a gente ver, né, essa fold, na verdade, essa dobra muscular aqui, separando a válvula mitral com relação à aorta. Isso é muito comum a gente ver isso na atresia tricúspide. E aqui eu mostrei para vocês um exemplo com uma comunicação ampla, e vocês veem que existe uma restrição a essa comunicação interventricular. E aqui eu não preciso nem olhar quanto está marcando a saturação, que eu acredito que esse caso é uma concordância também, para imaginar que esse paciente é um paciente de risco, esse paciente tem que ser abordado cirurgicamente. Me perguntaram, eu posso tentar esperar e já fazer um Glenn? Sim, idealmente, se você puder esperar uns 3, 4 meses e essa saturação estiver tolerável, vigiar de perto esse paciente, olhar de perto, porque a mãe pode falar, olha, ele está fazendo saturação de 60%, de 50%, porque essa obstrução aqui, ela é uma obstrução dinâmica, ela é uma obstrução fixa, mas ela também tem um componente dinâmico. Então, esse paciente pode fazer crise de cianose. Então, é importante acompanhar esse paciente. Idealmente, hoje a gente sabe, o shunt, o BT shunt, não é uma cirurgia tão inocente, né? É uma cirurgia que traz inúmeras complicações. E, então, se você puder esperar e já fazer um Glenn, isso seria o ideal se você esperasse uns 4 meses e não fizesse um shunt direto nessas crianças. Do lado esquerdo também nós temos fenotipos diferentes da válvula atrioventricular esquerda, do arranjo entre o átrio e o ventrículo, mais ou menos replicando o que aconteceu com o lado direito. Então, o mais clássico, obviamente, que todo mundo já deve ter visto, né, a hipoplasia clássica do ventrículo esquerdo. Vocês veem que tem um isolamento entre o átrio esquerdo e o ventrículo rudimentar aqui, né? A válvula atrioventricular direita, né, uma válvula também com cordas bem longas, né? E o átrio direito, então, seria uma ausência de conexão atrioventricular à esquerda. Desculpa, eu falei uma hipoplasia clássica. Esse exemplo aqui, na verdade, não é uma hipoplasia clássica, tá? Então, por isso é importante a análise sequencial segmentar. Olhando esse apical 4 câmaras, você pode falar, existe uma ausência de conexão atrioventricular esquerda, né? Eu vejo um átrio conectado com um grande ventrículo. E você vai descrever a conexão ventrículo arterial, e esse caso, de novo, é uma ausência de conexão. Lembrar que olhar a comunicação interatrial. Então, uma comunicação interatrial bem ampla. Então, não tem problema no retorno venoso pulmonar, né? Então, eu olho aqui de novo, né, a comunicação interatrial bem ampla, né?
e não vai ter restrição nenhuma do fluxo. Mas o interessante desse caso, eu acho que a conexão ventrículo-arterial, vocês estão vendo que é uma dupla via, né? Então é uma dupla via de saída com uma estenose pulmonar, tá? Então os dois vasos estão conectados ao ventrículo morfologicamente direito, os vasos estão saindo lado a lado, a aorta está à esquerda a pulmonar está à esquerda, com um grau certo de estenose. Essa circulação, olhando esse ecocardiograma, eu acredito que esse paciente esteja estável, né? Ou seja, você não tem uma obstrução de fluxo sistêmico, você tem uma comunicação interatrial grande, né? Você tem um bom fluxo subaórtico, um fluxo com uma aorta de bom tamanho e um fluxo pulmonar com uma estenose discreta. Esse seguramente é um paciente que você pode acompanhar por alguns meses, né? E partir para uma correção de univentricular já com o Glenn, né? Você não precisa intervir anteriormente, diminuindo a morbidade desses pacientes. Bom, o mais importante dessa aula é nós entendermos a dupla via de entrada no ventrículo esquerdo, né? A dupla via de entrada do ventrículo esquerdo ou direito, ela pode ser de duas válvulas ou uma válvula comum, né? A dupla via com válvula comum, a maioria está ligado aos isomerismos, tá? Então, é raro a gente ter um ventrículo único com uma válvula comum que não seja isomerismo. E é importante entender essa dupla via de entrada justamente para nós conseguirmos fazer o que os patologistas fazem de forma muito mais fácil, que é identificar a câmara principal, né? E no ecocardiograma o que a gente faz é o inverso. Olhar a câmara principal, olhar um ventrículo grande é fácil. Isso, você olha a 1 km de distância, você olha uma imagem do eco e você pode descrever, tem um ventrículo grande. Mas, na verdade, o que ensina, o que mostra a gente o que é um ventrículo, a morfologia ventricular, é onde está o pequeno. Então, você tem que procurar o pequeno para descrever que tipo de ventrículo é aquele. É isso que a gente faz no ecocardiograma. Não é olhar o ventrículo grande, olhar o ventrículo pequeno. Então, como que a gente faz? Aqui é uma dupla via de entrada. Por que eu defino dupla via de entrada? Eu vejo duas válvulas atrioventriculares conectadas com um ventrículo grande, né? Eu não vou falar onde está o ventrículo rudimentar ainda, um ventrículo pequeno. Talvez, né, eu estivesse aqui ao lado direito, talvez, eu não posso garantir. Eu preciso de mais informações para poder fazer essa definição. Eu vou voltar depois para falar da morfologia dos ventrículos. De novo, a conexão atrioventricular pode ser por duas válvulas, a válvula comum. Lembrar que existem o striding overriding e a ausência de conexão no ventrículo único. Com relação às válvulas, a Vera chamou a atenção, eu acho que eu escrevi ali, ou eu penso um pouco diferente do que ela falou. A gente não pode, na verdade, descrever, falar, predizer, falando que é um ventrículo esquerdo, e que nós vamos ter duas válvulas mitral, ou duas válvulas tricúspide no caso direito, né? Eu não vejo assim. Eu acho que tem algumas válvulas que realmente se assemelham, talvez a gente descrevesse, mas eu já me peguei vendo duas válvulas tricúspides no ventrículo que eu tenho certeza que é um ventrículo tipo esquerdo, né? Então existem umas coisas que não batem muito bem. Então são ainda, para mim ainda vale isso. Eu não falo, olhar a válvula para falar que tipo de ventrículo é, né? Eu sempre coloco isso, que definir mitral e tricúspide não é importante. O importante é nós informarmos ao cirurgião como aquela válvula é. Eu sei que algumas coisas vão ser claras, né? Se é dupla via de entrada, não vai ter um septo de via de entrada. Mas eu tenho que entender onde é o aparelho subvalvar. Porque se o cirurgião precisar fazer qualquer plastia naquela válvula, ele tem que entender, ele tem que saber como são os folhetos, como é o arranjo dos folhetos, onde são as comissuras e onde esse aparato subvalvar. Aquele ventrículo único, indeterminado, que a Vera acho que mostrou um exemplo, ele, na verdade, o aparelho subvalvar, ele é rudimentar. Na verdade, são trabeculações bem grosseiras que sustentam aquelas válvulas. Então, é um estágio, na verdade, muito rudimentar. Então, nós do eco, eu não me importo em falar se é tricúspide ou mitral. O que é importante é você tentar mostrar o arranjo ventricular. Mais uma vez, voltando ao exemplo que a gente viu hoje, fazendo um eco bem rápido, eu percebi que aquela criança, que ainda estou
elaborando se é univentricular, eu vejo que aquela criança ela tem um arranjo subvalvar, um aparelho subvalvar bem organizado, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então, é mais uma coisa que você tem que informar ao cirurgião. Então, a imagem clássica, né, das duas atrioventriculares, obviamente, nós sempre olhamos o Doppler colorido. Não é incomum uma válvula ser menor que a outra, ou uma válvula, inclusive, ser estenótica. Isso não é difícil de acontecer. Então, vocês estão vendo duas válvulas atrioventriculares conectadas com o ventrículo. Eu não vou falar que tipo de ventrículo. Olhando a imagem, olhando a trabeculação, não me dá ainda segurança para saber onde é. Por quê? Porque eu tenho que saber aonde é a câmara rudimentar. E esse é um exemplo muito raro, que vocês estão vendo que são duas válvulas atrioventriculares conectadas com o ventrículo grande, e eu vou fazer um sweep até a ponta do ventrículo para quê? Aqui está o septo trabecular. Então, eu tenho um ventrículo rudimentar que está na parede diafragmática, que está bem aqui inferior, né? E nós sabemos o quê? Pela morfologia, o que é um ventrículo posterior, um ventrículo inferior? Ele é um ventrículo esquerdo. Então, vocês estão vendo que o componente mais importante é o septo trabecular. Então, esse é um exemplo raro de dupla via de entrada em ventrículo único tipo direito e um ventrículo rudimentar esquerdo posterior. Tá? Esse caso, além disso, ele tinha dois vasos, na verdade, emergindo desse vaso. Aqui o infundíbulo, ó. Você viu o infundíbulo, esse caso, inclusive, tem dois infundíbulos. Isso, com certeza absoluta, isso é um ventrículo direito. Tá? Uma dupla via de entrada do ventrículo direito, com o ventrículo rudimentar esquerdo. Eu não sei aonde ele está, se ele está à esquerda ou direita, mas eu posso olhar um apical 4 câmaras. De novo, aquela questão. Vocês olhando essa válvula, isso aqui é um ventrículo esquerdo. Por que eu sei que é um ventrículo esquerdo? O ventrículo rudimentar, ele está anterior, ele está aqui. Tá? Ele está como se fosse um ombro esquerdo aqui desse coração. Aqui está a câmara rudimentar. Esse é o septo trabecular. Então aqui eu vejo a cruz cordes, eu vejo as válvulas atrioventriculares, eu vejo o septo aqui. Provavelmente as vias de saída vão estar relacionadas aqui. E aqui eu vejo que essas válvulas é o que? É uma válvula tricúspide, é uma válvula mitral? Impossível de definir. Né? Aqui talvez me pareceu duas válvulas mitrais. Né? Parece que são dois folhetos aqui, eu vejo dois folhetos aqui. Né? Então é uma coisa que pode chamar atenção. Então isso não dá essa caracterização, inclusive pelo eco. E a válvula comum, né, a válvula única, esse caso é um caso de isomerismo, que inclusive vocês veem, é um defeito do septo, é uma conexão univentricular, mas é quase como se fosse um defeito desbalanceado. Mas você vê que é uma válvula AV única, no modo de dupla via de entrada. O straddling, e eu falo de straddling overriding em conexão ventricular, porque é um espectro, na verdade. Né? Imaginar que ali ele vai estar caminhando por uma conexão multiventricular. Eu usei o mesmo exemplo que eu usei hoje de manhã para mostrar para vocês. Né? E aí vocês têm um straddling bem evidente, né? A válvula atrioventricular direita se inserindo totalmente aqui no lado esquerdo. Né? Então tem um straddling, um override da válvula direita. Né? Que vocês têm que ver que a válvula praticamente se insere nesse ventrículo aqui, né? E esse é um detalhe interessante, que esse caso aqui é um pouquinho mais complicado, esse ventrículo está anterior, então é uma dupla via de saída do ventrículo rudimentar. Vocês estão vendo os dois vasos aqui emergindo dessa câmara que está anterior. Aqui está o septo de via de saída, tá? Com o straddling da válvula AV direita. E o criss-cross, né? A doutora Vera deve estar olhando assustada para mim, porque eu estou falando de criss-cross em corações univentriculares. Obviamente, o criss-cross por si só é uma definição que só cabe aos corações biventriculares, de conexão biventricular. Vocês identificam dois ventrículos aqui, né? Mas é para mostrar como a gente vê pelo eco. Vocês estão vendo a válvula direita, né, o átrio direito, abrindo nesse ventrículo aqui, e vocês estão vendo o átrio à esquerda conectado com esse ventrículo aqui. Então, esse, na verdade, é como nós, ecocardiografistas, vemos o criss-cross. Eu gosto de mencionar criss-cross porque é um espectro que, às vezes, confunde um pouquinho a conexão univentricular. Com relação à conexão univentricular, eu acho que uma coisa importante é falar da
busca da câmara rudimentar, e vocês estão vendo por esse esquema que o ventrículo esquerdo, que é o mais comum, alguns dados importantes e por que a gente tem que falar. Primeiro, nós sabemos que o Fontan, com o ventrículo tipo esquerdo, ele tem um prognóstico melhor, né? E um detalhe mais importante, que isso que é a regra principal, que essa câmara rudimentar, ela está sempre anterior, né? Ela pode estar à direita ou à esquerda, né? E a câmara principal, ela é sempre posterior, que também pode ser direita ou esquerda. E alguns detalhes anatômicos que são bem importantes, né? Lembrar que, se é um ventrículo esquerdo, um ventrículo tipo esquerdo, por ser um ventrículo tipo esquerdo, as válvulas atrioventriculares, ela tem que estar em continuidade fibrosa com o vaso que está mais posterior, que pode ser tanto a pulmonar quanto a aorta. Então essas válvulas, na verdade, as válvulas atrioventriculares, elas vão estar em continuidade fibrosa com esse vaso, né? E o que a gente vai ver é exatamente essa sequência. E o septo intraventricular é o marcador mais importante. Então nós vamos sempre avaliar nessa sequência. Nós vamos ver a parte posterior do coração, né, encontro da massa arterial com o ventrículo na cruz cordis, as válvulas atrioventriculares, e em frente nós vamos ver o septo intraventricular isolando da câmara rudimentar. Então eu vou mostrar para vocês como nós, do ecocardiogramas, fazemos isso. O que a gente faz são sweeps, na verdade, no quarto paraesternal, e com isso nós vamos vir da base do coração até o ápice para achar o septo intraventricular. Então no paraesternal, o eixo curto, começa pelo nível do septo ventricular, do septo, né? E nós vamos até as válvulas ventriculares. Então aqui, por exemplo, vocês vão ver, se eu colocar aquele diagrama, eu represento exatamente isso, né? Eu não estou mostrando os dois vasos aí, mas eu mudar o transdutor um pouco para cima, eu posso mostrar como está a saída, seja ventrículo arterial. Então é assim que a gente caracteriza um ventrículo principal tipo esquerdo. Então é uma dupla via tipo esquerdo. E com relação à continuidade da válvula atrioventricular fibrosa, com a fibrocontinuidade, aqui a gente vê, eu mostrei por esse exame subcostal, eu vejo que existe lá exatamente com esse vaso mais posterior aqui. Com relação ao lado da câmara, outra possibilidade é quando também está fazendo um corte de 4 câmaras, fazer esse movimento anterior e posterior, e você vai localizar a câmara rudimentar. Então eu vejo que a câmara rudimentar nesse caso aqui está à esquerda, né? E esse caso aqui, que é um exemplo bem mais rico, vocês veem que eu vejo as duas válvulas atrioventriculares e a câmara rudimentar, ela vai estar aqui, ó, a câmara bem rudimentar localizada com a aorta. Então eu estou fazendo o sweep, eu começo lá atrás do coração, eu vejo as duas válvulas e um ventrículo rudimentar aqui nesse lado. Então esse sweep anterior-posterior vai nos localizar a câmara rudimentar. Então isso é muito importante. Eu só, para quem não é ecocardiografista, entender como que a gente faz esses planos, que na verdade são cortes, né, segmentares que nós vamos até o ápice, e que a gente pode reproduzir isso do mesmo jeito, fazendo um ecocardiograma pelo eixo curto. Então vocês estão vendo que com o eixo curto, eu vou descendo, até aparecer a câmara rudimentar, que vai estar localizada nessa região aqui, fazendo esses cortes sucessivos até a ponta do coração. Então é assim que a gente localiza o ventrículo tipo esquerdo ou direito. E o direito, que é mais raro, que seria exatamente isso, né? Nós vamos ver o septo trabecular posterior à cruz cordis, né? As válvulas atrioventriculares e os dois vasos que não vão estar em continuidade fibrosa com as válvulas atrioventriculares, né? Então lembrar que o septo trabecular é posterior. Então eu mostrei aquele exemplo que ilustra exatamente o que está naquele diagrama lá. E eu tenho que fazer esse sweep, né, até a ponta do ventrículo, para você ver essa câmara rudimentar bem aqui, tá? Então vocês estão vendo e vocês vão ver as duas vias de saída, inclusive o infundíbulo bem formado, nesse caso aqui no final do sweep, tá, na via de saída, vai aparecer o infundíbulo por aqui, o septo infundibular, com os vasos saindo aqui. Então isso é uma dupla via de entrada em ventrículo único tipo direito e uma dupla via de saída do ventrículo direito. Isso é muito raro, é raro essa apresentação. Aqui de novo, né, mostrando o mesmo caso, esse tipo de conexão atrioventricular com ventricular.
Isso é um caso antigo, meu lá do INCOR, ainda na época dos contatos intracardíacos, né, mostrando essa relação anterior e inferior também, mostrando uma válvula atrioventricular comum. Né. Bom, isso é um ponto muito importante no ecocardiograma, né, o que antigamente nós chamamos de forame bulboventricular, a comunicação interventricular. Desculpa eu estar meio desfocado aí. Um detalhe importante é a comunicação interventricular na conexão atrioventricular ou univentricular, ela sempre vai ter a mesma posição independente do tipo de conexão atrioventricular. Né? Ela é toda muscular, ela é predominantemente muscular, só músculos circundando lá. E por isso que ela, em 50% dos casos, ela é restritiva. 21% dos casos restritivos que são do lado, quando tem discordância ventricular, podem ter coartação e interrupção de arco, que acho que inclusive é o caso da criança que a gente vai ver aqui. E um detalhe muito importante, que isso aqui, ela vai se tornar restritiva em algum ponto. Então isso aqui tem que ser seguido de perto. Então esse detalhe é o mais importante. E aqui eu mostrando para vocês, né, uma ausência de conexão, e vocês estão vendo que a câmara rudimentar está aqui. Isso aqui, na verdade, é músculo circundando a comunicação. E, de novo, eu faço esse sweep e eu vejo borda muscular nos dois extremos da comunicação. E vocês veem pelo Doppler colorido que tem uma aceleração de fluxo aqui. Isso, geralmente, é muito mal tolerado. Né? O paciente ele pode ter sintoma, né? Principalmente se for sistêmico. Então, isso deve ser olhado e a gente tem que quantificar, às vezes, né? Do ponto de vista hemodinâmico, e olhar o gradiente. Eu, particularmente, não sigo muito o gradiente, porque o gradiente pode ser falso. Né? Se o paciente tem um canal arterial, você pode overestimar esse gradiente. Existem trabalhos antigos que se calculava a área. O que eu faço hoje em dia é o seguinte, eu olho a obstrução, eu tenho uma noção do gradiente, eu falo com o cirurgião e tem que ser tomada uma decisão, porque e faço uma avaliação bem próxima, né? Às vezes o paciente vem 2 vezes por mês para ver a obstrução. E o caso que é mais importante, que a Vera sabe explicar melhor que eu, com relação ao feixe de condução, porque no caso, se o cirurgião for corajoso o suficiente e achar que deve ampliar, ele pode ressecar, mas ele tem que ficar atento com o sistema de condução nesses casos. Né? Esse é um caso também antigo meu, da época que eu morava no Brasil, e que vocês veem que o cirurgião ele tinha uma comunicação, é um caso que inclusive ele acabou fazendo, tinha um desvio, na verdade, anterior aqui do septo, né? O cirurgião, ele quis abrir, na verdade, e ao abrir, na verdade, ele ressecou o septo de via de saída, ele tirou esse septo aqui, só que ele foi muito faminto para corrigir, para ressecar o septo, e ele, na verdade, ele causou uma insuficiência aórtica severa. Ele viu que ele cortou tudo aqui, ó. Ele quase fez uma CIV duplamente relacionada. E esse fluxo voltando aqui é um fluxo de insuficiência aórtica grave. Ele danificou o folheto aórtico e causou uma insuficiência aórtica importante. Então, isso é uma coisa não desejada. Esse paciente, obviamente, acabou fazendo um DAMOS após isso. A obstrução, como eu mostrei para vocês, o mais comum, na verdade, é a obstrução subpulmonar, que é o mais frequente. A relação dos vasos, ela é importante, né? Eu sempre olho a relação dos vasos. O mais comum, como as séries anatômicas mostram, que é a aorta anterior saindo da câmara rudimentar, então os vasos estão em posição anterior e posterior. Essa é a forma mais comum de apresentação. E uma coisa que existe uma discussão, né, que muitas vezes a gente depara, né, causamos às vezes o fellow, ele vem e pergunta, será que não há dupla via de saída do ventrículo principal esquerdo? Se vocês olharem esse sweep, vocês estão vendo os dois vasos, olha aqui, se eu vou manter a minha luz, o meu pointer aqui, e os vasos vão aparecer bem aqui, e vocês estão vendo que o septo trabecular está na frente, né? Então, será que isso aqui não é uma dupla via de entrada, na verdade? E vocês estão vendo que acontece que muitas vezes esses vasos eles estão cavalgando no defeito. Independente do ângulo que você tiver, você vai ver os dois vasos emergindo dentro do ventrículo esquerdo. Isso às vezes pelo esofágico é mais claro, porque a gente na verdade
move nessa região, e vocês estão vendo que aqui onde está a minha luz é a comunicação, eu consigo colocar os dois vasos aqui, na verdade. Então é como se fosse a aorta, na verdade, estaria cavalgando o septo. E por último, a coronária, o mais comum é a coronária seguir aonde está o ventrículo, né? Então esse seria o padrão de coronária mais comum. Mas infelizmente nós temos essas coronárias anormais, coronárias que circulam anterior, que pode ser um problema, mas devem ser vistos. A Vera mencionou, né, o marco, que é um dos ícones, né, da morfologia, que é o coração de Holmes, que está no museu da doutora Maudie Abbott, lá em Montreal. A Vera visitou e ela me deu essa foto recente. Esse atlas, ele hoje, né, é em forma de atlas. Isso aqui é o rascunho, né, o draft que ela fez quando ela começou a montar esse atlas. Essa era o desenho original, né, dessa peça. E vocês têm visto aqui que é uma dupla via de entrada, um ventrículo único tipo esquerdo, e a câmara rudimentar ela está à direita. E o que chama a atenção dessa fisiologia é que existe uma concordância ventrículo-arterial, tinha uma comunicação restritiva. Eu tenho um exemplo que foi cedido por uma amiga minha, a doutora Meryl Cohen, e vocês estão vendo que esse sweep aqui, eu vou montar os dois ventrículos numa câmara, um ventrículo único, e a câmara rudimentar que vai estar aqui à direita. Esse loop não é muito claro, mas esse é um coração de Holmes, aqui está a válvula pulmonar saindo da câmara rudimentar. Então é um coração de Holmes. Bom, a mensagem principal para ventrículo único, eu acho é isso. A primeira coisa é fazer uma análise sequencial segmentar completa, muito completa. E você segurar que você está vendo o fluxo pulmonar adequado, o fluxo sistêmico adequado. Os detalhes que você vai ver a partir daí são detalhes que vão predizer o resultado cirúrgico, né? E lembrar dos defeitos associados que devem ser vistos, né? Acho que isso é importante. Eu sempre uso esse exemplo para falar de ventrículo único, porque esse é um exemplo muito interessante, que é uma pena que o filme nunca acontece de tocar, que são gêmeos, na verdade, e vocês estão vendo que é um ventrículo único de verdade, né? É um ventrículo, são os gêmeos que são conectados por um ventrículo único, na verdade, conectando essas duas crianças.